E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Israel e esse é o primeiro vídeo do canal. Como é o primeiro vídeo do canal, eu queria falar um pouco a respeito do porquê de criar um canal, quais são os objetivos do canal e um tema muito importante para a vida de todo cristão, que é o chamado de Deus. E esse canal justamente é um chamado de Deus. Hoje é um dia que eu estou gravando, dia 7 de novembro de 2021. E já se passaram 5 dias desde a confirmação de Deus sobre o meu chamado. Exatamente no dia 2 de novembro, eu recebi o chamado de Deus para minha vida. E foi uma coisa muito extraordinária. Deus já tinha falado comigo várias vezes sobre o que eu deveria falar, mas não dessa forma tão gloriosa que ele falou nesse dia. E eu queria explicar um pouquinho mais sobre esse grande chamado que Deus fez, que aparentemente pode não parecer grande coisa, mas para mim é uma grande coisa. Porque muitas pessoas vão pensar, nossa, já o vídeo tá sem edição, tá sem qualidade de áudio, tá sem isso, sem aquilo. Mas eu queria falar que é um vídeo assim, digamos, bem verdadeiro, porque é como nós deveríamos ser, bem verdadeiros. E eu tinha colocado no meu coração que tinha que ser um vídeo bem simples, porque a palavra de Deus é simples, ela não é complexa. A única coisa que Deus pede para a gente é que nós sejamos obedientes a Ele. Então, eu decidi fazer um vídeo simples. Claro que não vai ser uma coisa de qualquer jeito, mas esse primeiro vídeo vai ser uma introdução e eu queria que fosse algo bem simples para vocês verem mais ou menos que foi bem, assim, verdadeiro. Bom, hoje eu cheguei do retiro da igreja. O retiro da igreja começou na sexta-feira, das 9 horas, nós chegamos lá no local. Hoje já é domingo, são mais ou menos 7 horas da noite. E foram dias muito incríveis esse retiro. E Deus confirmou ainda mais aquilo que Ele já tinha falado para mim no dia 2. E vocês devem perguntar, o que Ele falou no dia 2 para você enfatizar tanto esse chamado, enfim. Deus, Ele age de formas muito incríveis. Ele age conforme Ele quer, Ele fala como Ele quer, Ele faz o que Ele quer. E muitas vezes Ele não dá satisfações pra gente porque Ele quer que a gente confie nele. Imagine um Deus que fala tudo o que vai acontecer e fala até o final. Onde ficaria a nossa fé? Nós temos que ter fé de que Ele nos deu a missão e nós temos que cumprir e executá-la. Sem saber onde vamos chegar, porque nós temos que ser obedientes a Ele. Assim como Abraão. Quando Deus chamou Abraão e pediu para ele sair da terra da parentela dele, Ele não mostrou para onde Abraão iria. Ele só falou, olha, sai e segue. Simplesmente, em outras palavras, confia em mim, vai por aqui. Não importa para onde eu vou te levar, você vai ser abençoado. Você só deve confiar e me obedecer. E muitas vezes nós temos esse receio de seguir o chamado de Deus, porque muitas coisas nos aprisionam. Às vezes é o medo, às vezes é a dúvida, às vezes é o desânimo. Muitas vezes são aquele pensamento de o que os meus amigos vão pensar de mim, ou o que a minha família vai pensar de mim quando eu falar que eu tenho que fazer tal coisa e isso é o chamado de Deus. Eu, por exemplo, tem muitas coisas que Deus trabalha em mim. E tem muitas coisas que Deus não me fala que vai fazer na minha vida. No dia 2 eu recebi um chamado de Deus. Eu estava aqui em casa, meus pais tinham ido para a célula e eu decidi ficar porque eu queria um tempo a sós com Deus. Eu sentia que eu precisava ficar sozinho e que Ele queria falar alguma coisa para mim. Eu toquei algumas músicas no meu violão, desci e comecei a ver alguns vídeos sobre música, até que teve
uma lembrança minha. Digamos que teve aqui em casa algumas semanas que a minha mãe tem escutado música. E tinha uma música que tinha me chamado muita atenção, que era uma música da Lumilpídio, que é Venho a Ti. E essa música ficava na minha cabeça. E nesse dia, ela tinha ficado na minha cabeça o dia todo. E quando foi à noite, depois de tocar e ver alguns vídeos, eu fui escutar essa música. E depois de escutar essa música, eu recebi uma confirmação de Deus. Israel, cria o canal no YouTube. Sendo que ele já tinha falado pra mim isso há meses atrás. E aqui tem uma coisa interessante também, que muitas vezes nós somos desobedientes para com o chamado de Deus. Talvez Deus já tenha chamado você há muito tempo, e muitas vezes você reluta em querer fazer aquilo por vergonha, por medo, por dúvida, de não saber onde vai chegar, o que vai acontecer. Mas eu quero falar que Deus, Ele te chama e Ele vai te capacitar no meio do processo. Eu queria ler alguns versículos com vocês. Lá em Juízes, no capítulo 6, Como eu falei que não ia ter edição, gente. Bom, eu fui lá embaixo atender rapidinho. Foi uma situação que aconteceu aqui em casa, mas eu disse que não ia ter edição, então eu não vou cortar. Vocês veem que realmente eu quero fazer uma coisa bem sincera mesmo, sem edições. Enfim, voltando. Quero ler aqui um texto bíblico que encontra em Juízes, no capítulo 6, versículo 11. E quero discorrer um pouco sobre o chamado de Deus, que assim como eu tive também um pouco de receio de fazer o chamado de Deus, de executar ele, esse homem também teve. E Deus respondeu ele naquilo que ele precisava. No versículo 11, o título do texto é O Chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei de Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Isso aqui é muito interessante, gente, porque assim como eu tive receios sobre o chamado de Deus, Gideão também teve. Mas é interessante nós analisarmos que Deus não chama pessoas que estão prontas. Ele chama pessoas que estão dispostas a cumprir o chamado dele, a executar aquilo que ele quer. E o que eu entendo desse texto? Que Gideão deu muitas desculpas para Deus. Deus falou: olha, vai, livra Israel. E Gideão falou: Senhor, eu sou o menor, da menor família, da menor tribo de Israel. Como é que eu vou fazer tamanha coisa? Talvez seja você. Senhor, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não consigo falar em público, eu não tenho o dom da fala, eu não tenho o dom da escrita, eu não tenho o dom da oratória, eu não tenho o dom de nada. Mas olha só Gideão. Gideão, ele era o menor, da menor família, da menor tribo de Israel. E Deus chamou ele. Por que Deus ele chamaria essa pessoa? Porque primeiro, ele reconhecia que não era ele.
uma coisa muito interessante que me faz refletir um pouco sobre como é que Deus age é de que Ele não chama as pessoas que são orgulhosas. Ele chama pessoas simples para executar missões grandiosas. Porque o resultado dessas missões, Deus sabe que essa pessoa não vai se gloriar, se vangloriar, dizer eu consegui na força do meu braço, mas sim essa pessoa vai dizer, vai declarar que foi Deus na vida dela. Quando Gideão livrou o povo de Israel, ele sabia que era um chamado de Deus, porque não tinha condições dele fazer tamanha façanha se não fosse o poder de Deus. Então, você que está me escutando, você que está me ouvindo, não fique com medo de atender o chamado de Deus. Durante muitos meses, eu fiquei receoso ou dando desculpas para Deus sobre o que fazer. E ele já tinha falado para mim que era para ter feito esse canal muito tempo atrás. E simplesmente eu não atendi o chamado dele. E chegou o dia que o Senhor falou, não, eu preciso que você faça isso hoje, não é para amanhã, não é para mês que vem, não é para daqui a algumas horas, é para hoje. Por isso, o vídeo sem edição. Já acabei de chegar do retiro, tomei banho rápido não, tomei banho normal. E senti no meu coração de vir falar sobre o chamado, porque no retiro eu também senti que Deus queria falar comigo a respeito do chamado. Então, mesmo que não seja um canal grandioso, com grandes edições de vídeo, nem nada muito extraordinário, eu quero que seja uma coisa que você entenda e que leve Deus até você. Eu quero ser um canal de bênçãos para você, para a sua vida e para a vida da sua família. E quero compartilhar daquilo que Deus vem me dando nesses últimos meses, que é conhecimento. Deus tem me abençoado de forma muito grandiosa. E Ele vem me cobrando nessas últimas semanas de que, como é que Ele fala pra mim? Eu não te dei tanto conhecimento para você ficar guardando só pra você. Então, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele tem pra minha vida, porque aquilo que Ele fala pra mim, muitas vezes não é nem pra mim, é pra mim falar pra você. E talvez seja alguma coisa que você esteja precisando. Uma palavra, uma simples palavra que vem de um canal tão simples e quase que insignificante no meio desse grande mar. Mas eu entendi uma coisa. Eu sempre me perguntei pra Deus, qual o motivo de eu criar um canal no YouTube, sendo que já existem tantos outros canais? Tanta gente que trabalha duro pra fazer isso. Por que chamar um rapaz de 21 anos pra fazer um canal? Para falar de Deus. Qual é o sentido disso? E ele me falou que existem coisas que você só vê em canal pequeno, que muitas vezes tocam o seu coração muito mais do que nesses canais grandiosos. Então, eu atendi o chamado dele, eu entendi, compreendi de que ele iria me capacitar no decorrer desse processo. Tive muitos receios antes, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Não é esperar acontecer algo. Você tem que dar o primeiro passo, tem que se colocar à disposição ao serviço de Cristo. Se Ele já te deu uma missão, não tem por que ter medo. Ele nunca desamparou o povo dele, os filhos dele. Nunca desamparou. Então por que você se desampararia? No caso, Ele desampararia você. Ou me desampararia. Eu acredito, sim, tenho certeza absoluta de que Ele tem um chamado para todas as pessoas. E eu acredito que todas elas já ouviram o chamado dele alguma vez na vida, mas muitas vezes não atenderam, ou até hoje não atendem. Por quê? As pessoas perdem muito tempo com redes sociais, ou então vão para festas e, enfim, muitas coisas que são assim. E acabam que não conseguem escutar o chamado de Deus. Então, se você chegou até o final desse vídeo, faça o seguinte: se desligue um pouco das coisas desse mundo. Passe 1 dia, 2 dias na presença de Deus, lendo a Bíblia. Peça para Deus que você entenda qual é o chamado dele para a sua vida.
o que ele quer para você. E eu lhe garanto que ele vai falar no seu coração. Ele vai te dar a dádiva da sabedoria, do conhecimento. E vai fazer você compreender qual o seu chamado. O que você nasceu para fazer. Se é para você tocar, se é para você pregar, se é para você tocar e pregar, se é para você criar um canal no YouTube, se é para você... Enfim, até mesmo ficar na portaria, se é para você abrir a porta, fechar a porta da igreja. Isso não é uma coisa insignificante não, gente. Muitas pessoas são salvas por causa do porteiro. Às vezes a pessoa chega na igreja e precisa de um abraço, e o porteiro tá lá, cheio de Deus, e abraça a pessoa se sente amada e decide entregar a vida dela para Jesus por causa daquele abraço. Eu já vi situações acontecendo assim. Então isso é importante também. Todas as missões no corpo de Cristo são importantes. Então não pense você que você não tem aonde ficar. Você tem um chamado. Atenda o chamado dele. E eu lhe garanto que você vai viver o sobrenatural. Uma felicidade extraordinária. E você vai se sentir no caminho certo. Abraço a todos.